Antes vamos fazer a recapitulação básica dos nossos encontros desse estudo sobre os nomes de Deus. Vamos ver alguma coisa. Primeiramente, nós gastamos um tempão estudando no Antigo Testamento. Então nós temos ali El. O primeiro nome de Deus que nós estudamos foi El. E há vários Els em cima deste El aí. El Elyon, El Olam e etc. O primeiro é El, que significa poder. Então sempre quando este nome é colocado desta maneira, na palavra, que na nossa Bíblia vem traduzido por Senhor ou Deus apenas, não dá para a gente ter aquela ideia. Mas o contexto aponta para poder. Nós já estudamos, só vou recapitular. Depois o outro nome foi El também, porém El Betel, onde Deus foi chamado de El Betel, naquele lugar de Betel, onde Jacó teve aquele encontro com Deus. Outro nome é El Elohei Israel. Então é o nome de El, mas o nome de El para Israel, o Deus de Israel. Outro nome de El, mas sem o El como prefixo, é o Elyon, que é o Altíssimo sobre a terra, o Deus Criador, que às vezes confunde com Elohim. Nós vamos chegar nele. El Elyon, esse é o exaltado, o Altíssimo, aquele que governa, aquele que tem o governo de todas as coisas, aquele Deus que tem o poder e tem a primazia, como se nós disséssemos a Ele, como sendo Ele o meritíssimo Senhor, o governador da nossa existência. É o Olam, o Deus eterno, aquele Deus que não quebra na aliança, aquele Deus que não tem princípio nem fim, e o que Ele faz, o que Ele promete, você pode confiar, que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. El Roi, o Deus que vê. Lembra quando aquela senhora Agar fugia com o seu filho? Primeiro ela fugiu grávida, depois fugiu com o menino, e ela chorando em desespero, o anjo apareceu para ela, o Senhor, melhor dizendo, apareceu para ela, e Deus então se revelou como El Roi, o Deus que vê. Então Deus é um Deus que nos vê. Vimos também El Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso. El Shaddai, Shaddai, poder, Todo-Poderoso é o Senhor. Mas não é um Todo-Poderoso apenas de poder, de fazer alguma coisa, mas o Deus poderoso, generoso, o Deus que abençoa, o Deus que vela pela aliança, o Deus que cumpre sua promessa em relação ao seu povo. El Shaddai ainda, eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. É um texto do Novo Testamento relativo a El Shaddai. Vimos também Eloá. Elohim deve ser adorado. Deus deve ser adorado. Então, quando Israel estava cocheando entre adorar a Deus ou aos outros deuses em volta, então o nome que se usa na Escritura é Eloá, o Deus que deve ser adorado, Deus da adoração. E aí vimos também Adon, que é uma outra classe de nome. Veja os irmãos que eu numerei ali, a série de 1. Agora vem a série de 2, que são 2 nomes. Adon, Senhor, Mestre. 3 vezes no ano todos os teus varões aparecerão diante do Senhor, diante de Adon, Deus, diante de Adon e Yavé. Diante de Adon e Yavé, eles deviam aparecer. Bom, aí vimos depois Adonai, que é o Senhor sobre a terra. Ele é o Deus Altíssimo em relação ao seu povo, mas como governador, aquele que rege sobre as obras na terra, o governador deste mundo. E muitas vezes o próprio nome Yavé é sinônimo exato de Adonai, ou Adonai sinônimo de Yavé. O outro nome que nós estudamos foi Elohim. Elohim é um nome comum quando o Antigo Testamento fala de Deus em relação aos gentios. Então, toda vez que fala em relação aos gentios, o nome mais comum é o nome de Elohim. No princípio criou Deus, lá do hebraico assim, Bereshit bara Elohim. Elohim, e Elohim é o nome de Deus criador. Então, Deus que cria, Deus que criou o universo, que formou a terra, tudo quanto nela há, formou o homem do pó da terra, e Elohim
Sempre quando é Deus Criador, é Elohim. São os mais comuns. Yahvé, este é o nome próprio de Deus. Então, se tem um nome de Deus que podemos chamar de nome próprio de Deus, é Yahvé. Os outros, então, não são nomes de Deus, são nomes de Deus, mas de atitudes de Deus, que Deus, então, foi chamado na Escritura com aquele nome. Agora, Yahvé é o nome de Deus. Tanto respeito que eles têm em relação a Yahvé, que os judeus nem escreviam este nome. Eles tinham medo de escrever este nome, de profanar o nome do Senhor. Está aí, Yahvé. Com Yahvé, nós temos vários outros nomes secundários a Yahvé. Por exemplo, Jeová Jireh, ou Yahvé Jireh, Irê. O Senhor proverá. O Senhor que provê. Ele proveu aquele substituto para Isaac no Monte Moriá. Yahvé Rafá, o Senhor que os cura. E aí vimos que Deus não cura, Ele não é Rafá apenas para curar enfermidades físicas, que é o que tem na cabeça da maioria das pessoas, é isso, não apenas. Mas Ele cura problemas espirituais, psíquicos, emocionais, doenças do coração, doenças do corpo físico, somáticos, tudo isso está incluído em Jeová Rafá, o Senhor que cura. Depois vimos Yahvé Nissim, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é o nosso pendão. E vimos que Jesus é este pendão, que proferido foi por Isaías, num daqueles textos que nós estudamos. Também vimos Yahvé Kadash, ou Kadosh, o Deus santo que santifica. Então Deus torna o seu santo. Deus nos chamou para a santidade e Ele nos quer santo, porque Ele é santo e nós também devemos ser santos. Bem, vimos também Yahvé Shalom, o Deus de paz. Só que para que haja paz, tem que haver primeiro justiça. Vocês lembram que nós estudamos isso? Tem que haver Nissim primeiro, tem que haver batalha, tem que haver guerra, para que depois haja Shalom, haja paz. Essa paz é uma paz, não ausência de problemas, mas mesmo nos problemas, nós temos paz diante do Todo-Poderoso. Yahvé Tsevaot, é um termo muito usado nas orações. Quando nós estamos em aperto, nós clamamos pela misericórdia de Deus, dizemos que o Senhor dos exércitos vá à nossa frente, que o Senhor dos exércitos nos dê a vitória, não é assim? Yahvé Tsevaot. Foi assim também para com Israel. Yahvé Tsekeno, o Senhor é justiça, o Senhor é nossa justiça. E quem é a justiça do crente no Novo Testamento? O crente salvo. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Não é assim? Então nós temos paz com Deus. Romanos 5:1 nos fala dessa paz que ocorre, irmãos, pela justificação. É por isso que a igreja evangélica, os crentes não dão paz do Senhor ou graça e paz para as pessoas de fora. Por quê? Eles não podem ter essa paz. E quem pode ter essa paz é quem um dia aceitou Jesus como Salvador, como Senhor. Então a paz do Senhor, graça e paz, graça vos seja multiplicada, que são os termos usados lá nas epístolas, são usadas entre os crentes, entre os santos, entre os servos, entre os salvos em Cristo Jesus. Então, Yahvé Tsekeno, o Senhor é nossa justiça. Deus não nos olha mais como pecadores, Ele nos olha como santo, como arrependido, como puro, como servo dEle. É muito lindo isso, né? Do nada, inimigo de Deus, para se tornar, no momento da salvação, amigo de Deus. Antes Deus queria me destruir por conta do meu pecado. Agora Deus quer me guardar, quer me abençoar, quer transmitir-me paz, porque Ele é a minha justiça. Cristo se tornou maldito no meu lugar, para que eu me tornasse justo diante de Deus. É uma justiça imputada. É como se alguém pudesse chegar lá em Curitiba e dizer para o Lula assim: eu vou tomar o seu lugar aqui, você está livre. É como se fosse isso. É o que Ele fez por nós. Nós deveríamos morrer no madeiro. Ele morreu no nosso lugar. O problema é que mesmo nós morrendo no madeiro, não resolveria o problema. Porque o cordeiro não seria sem mácula, seria manchado pelo pecado.
Mas o Cordeiro Imaculado, o pastor Zé Carlos vai pregar domingo que vem, sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro, através do sangue do sacrifício, lá na antiga aliança, revelando-se em Cristo fielmente, cabalmente. Lá tinha um monte de touro morrendo, agora só tem um. Não vou pregar no lugar do Zé não, porque vai ser um sermão abençoado, por certo, no próximo domingo. Mas ele é a nossa justiça. Irmãos, Yahvé Chamá, o Senhor está aqui. O Senhor vê, o Senhor está aqui. E o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Irmãos, quando Deus instituir a nova Jerusalém, durante o milênio, assim será esta cidade. Uma cidade de paz verdadeira, de justiça verdadeira, porque Jesus será o governante desta cidade celestial. Yahvé Elion, o Senhor Altíssimo, é aquele mesmo Elion juntamente com Yahvé. Yahvé Roi, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou, ainda que tudo me falte, Ele é o meu pastor. Não é? Rishou Acharon, o primeiro e o último, porque Ele é eterno. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Foi o último nome de Deus no Antigo Testamento que nós estudamos. Hoje, que é o assunto de hoje, nós veremos sobre os nomes de Deus no Novo Testamento. Para isso, nós vamos ler Apocalipse 1, o verso de número 8. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse aí é um nome de Deus, o Todo-Poderoso. Irmãos, aqueles nomes que nós estudamos de Altíssimo, Criador, e também Poder, que é El, Elion, e vimos também El. Esses nomes são tratados no Novo Testamento relativo principalmente à pessoa de Jesus. Dão lugar ao nome em grego chamado Theos. Então vamos ler esse verso. Nós não temos muito assunto aqui no Novo Testamento, porque ele se fecha no Antigo, e agora nós só vamos ver dar algumas pinceladas no Novo Testamento. Diz lá em Lucas 1,37, porque para Theos, para Deus, nada é impossível. Ou seja, irmãos, a única coisa que Deus não pode fazer, sabe o que é? É o impossível. Mas tem impossível para Deus? Tem. Nós vamos estudar isso nos próximos estudos sobre os atributos de Deus. Por exemplo, Deus não pode pecar. Pode? Não. Deus não pode ver um outro semelhante a Ele mesmo. Eu posso. Então tem umas coisas que eu posso e Deus não pode. Eu não posso deitar de um jeito e amanhecer de outro. Deus é sempre o mesmo, Ele é imutável. Não estagnado, parado, mas Ele é imutável em seu ser. Eu posso ser melhor do que eu sou hoje, ou pior, que eu mudo. Deus não muda, não é assim? Em seu caráter. Então, para Deus nada há impossível. Toda possibilidade possível está nas mãos de Deus. O que é impossível para nós, é o que o texto está dizendo, não é impossível para Deus. Para nós não podemos fazer, mas Deus sim, Ele pode fazer. Então, para El, grande poder, não é assim? Nada é impossível. Lendo no Novo Testamento, no grego, será para Theos, que é o nome de Deus aqui no Novo Testamento. O outro nome que nós estudamos foi Shaddai ou El Shaddai. É o texto que nós acabamos de ler, de Apocalipse 1, o verso 18. Nós vimos que El Shaddai é o Deus Todo-Poderoso, mas não Deus Todo-Poderoso para apresentar o seu poder de fazer alguma coisa, mas o Deus Todo-Poderoso em generosidade, em amor, Todo-Poderoso em graça. Também é substituído por Theos. Diz aí o texto, olha, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz Kyrios, que é outro nome de Deus que nós vamos ver. Diz o Senhor, que é, que era, que
que há de vir, o Todo-Poderoso. É o nome dado aí, é Pantocrator, o Deus Pantocrator, o Todo-Poderoso, aquele que continua generoso para conosco. Irmãos, o Senhor Jesus, nosso Consolador, Ele cumpriu a promessa de prover para Abraão um substituto, de dar a Abraão uma descendência, não foi isso que Ele prometeu? O Messias ficou de vida, a descendência de Abraão, e veio, e aí todas as famílias da terra em Abraão são benditas, bem-aventuradas, não foi assim? Agora, esse mesmo Deus que prometeu para Abraão, também promete para a igreja, pois Ele pode cumprir. Ele é o Todo-Poderoso, o Todo-Generoso, e a sua generosidade culminará com a nossa vida sendo vivida junto dele, na glória futura, na guerra ou na glória escatológica. Se ele cumpriu para com Israel a promessa, ele também cumprirá com a igreja. O nome que nós estudamos, o nome próprio de Deus, foi Iavé. O nome Iavé, o Senhor Jeová, é traduzido nas nossas Bíblias, em muitas traduções, em toda maiúscula, quando é Jeová. No Antigo Testamento ocorre quase 7.000 vezes o termo Jeová, está ali. E ele é usado no Novo Testamento para se referir à pessoa de Jesus. Aquele texto ali diz assim, ora, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do ou de Iavé, do Senhor. Endireitai o ermo, vereda, no ermo, vereda a nosso Elohim. Então, voz do que clama no deserto, preparai o caminho de quem? O caminho de Jeová, o caminho de Iavé, não é assim? Esse mesmo texto é usado no Novo Testamento por João Batista. Qual foi a grande missão de João Batista? Não foi preparar o caminho do Messias? Ele não preparou o caminho de Jesus? Não foi isso? E ele vai chamar Jesus de Iavé. Ele vai pegar esse mesmo texto, vejam só, irmãos, ó, voz do que clama no deserto, preparai o caminho de Quírios, o caminho do Senhor, que é o caminho de Iavé. Quem é o Iavé aí? Jesus. Irmãos, por que isso é importante? Nós vamos ter um tópico mais para frente, de só estudarmos a divindade de Jesus. Porque há seitas por aí ensinando que Jesus não é Deus. Que Jesus é criado por Deus. Tem poder para salvar, tem poder para criar, tem poder para muita coisa. Mas não é Deus como Pai, porque só existe um Deus. E na verdade só existe um Deus. Mas que subsiste em 3 pessoas. Nós vamos estudar a Trindade. Não vamos correr, não. Vamos estudar a Trindade, irmãos. Sempre a gente fala disso e nós precisamos falar isso aqui na igreja. Estudar com os irmãos e vamos estudar. Então, Jesus é chamado aí de Jeová. É a mesma pessoa? Quem, por exemplo, gosta das músicas do Voz da Verdade, eu mesmo até gosto. Voz da Verdade comete uma outra dificuldade teológica. Para eles, Jesus é Deus, o Espírito é Deus, o Pai é Deus, mas é a mesma pessoa que veio como Pai, depois vem como Filho, depois veio como Espírito. Mas é uma pessoa só. Então, o que é que nós vamos fazer com aqueles textos que diz que, apesar de dizer eu e o Pai somos um, tem um jeito de falar que eu e o Pai somos um. Mas que oferenda, que sacrifício, que justiça Jesus pagou para o Pai. Ele orou o Pai quando orava ao Pai, então ele estava fazendo uma encenação? Se ele é o Pai? Não, ele orou o Pai de verdade. Tem coisa que só o Pai sabe, Jesus não sabe. Na obra de Deus, o Filho tem uma obra, o Pai tem outra obra. Mesmo na imanência da Trindade, há ofícios diferentes para cada uma das pessoas. Mas não é o nosso caso, que nós vamos estudar isso mais para frente. Mas esse texto é muito interessante. Que Jesus está sendo chamado de Jeová. Ele é Iavé. E qualquer pessoa chega a essa conclusão sem muito problema. Vejam só. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho de Iavé. Está ali, ó. Depois o mesmo texto embaixo é usado. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho de Iavé,
do Senhor, o caminho que ele estava preparando para Jesus. Jesus é Deus, mas não é a nossa tese hoje. A tese é só ligar os nomes, o nome Yahvé ligado ao nome Senhor no Novo Testamento. Exato, porque uma é hebraica e a outra é grega, entendeu? E houve uma tradução do hebraico para o grego do Antigo Testamento chamada Septuaginta, que foi a Bíblia que João está usando, a Bíblia que Jesus usou, a Bíblia que Paulo e todos os outros apóstolos de Cristo usaram. E eles então fazem os usos desses mesmos termos para se referir à pessoa de Jesus. Só não vê quem não quer, ou então é iludido, levado a outros ventos de doutrina para não querer. Por falar em ventos de doutrina, parece que os jovens vão trabalhar isso domingo que vem, sobre ventos de doutrina. Pega pesado, hein? Nós não queremos crente aqui de que vai num vendaval, vai para um lado, vai para o outro. Não, queremos crente firme. Pode perguntar o que quiser perguntar, questionar, porque nós precisamos crer de verdade. E tem um monte de gente seguindo sem saber o que está crendo. Irmãos, como é que você toma um remédio sem saber para que ele serve? Recentemente, uma criança aqui da nossa igreja sofreu um problema de saúde, quase óbito. Quase. Ela passou 24 horas com batimento a 220. Irmãos, para se chegar a 220, a pessoa tem que ir para a esteira. E na hora que está correndo, no máximo, tem pessoas que não aguentam 220. Não aguentam. Essa menininha de 8 para 9 anos passou 24 horas no 220, ligada no 220, por causa de um remédio. A médica passou um remédio, aquilo acelerou o coração da menina. Foram até a médica e disseram que estava com problema. A médica dobrou a dose e quase matou a criança. Quase matou a criança. Deu um pandemônio isso. Quase matou a criança. Aqui da nossa igreja. Mas o que eu quero afirmar é que nós precisamos saber em quem nós temos crido. Que jeito é isso? Como é que funciona isso? Qual a explicação para aquilo? O cristianismo, irmãos, a salvação em Cristo não é porque nós entendemos, é porque cremos. Mas depois que você crê, você entende que crê. Não é um tiro no escuro, não. Tem todo sentido a fé em Cristo, e disso nós tratamos no tópico passado, sobre a pessoa de Deus e como é que nós cremos em Deus. Agora, o nome Yahvé ainda ligado a Senhor, no caso aí, a Theos. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder. Antes santificai a Cristo como Senhor. É o mesmo texto de Isaías, de novo Isaías. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. E seja Ele o vosso temor e seja Ele o vosso assombro. Então vamos pegar os dois textos. Então nós temos ali um texto do Antigo Testamento, que está embaixo, que é o de Isaías, dizendo ao Senhor Yahvé dos exércitos, ao Yahvé Tsevaot, ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. Em cima, referindo-se a Cristo, esse mesmo título e atributo é dado à pessoa de Jesus. Antes santificai a Cristo como Deus. Antes santificai ao Messias como a Deus, Theos. Maravilhoso isso, né? Então vemos os nomes de Deus no Antigo Testamento sendo usado aqui no Novo Testamento. Um outro nome que nós lemos e estudamos bem é sobre Adonai. Adonai é traduzido nas nossas Bíblias no Antigo Testamento por Senhor. Do grego é também Kyrios, do jeito que os irmãos estão lendo ali. E tem um monte de gente aí já sabendo grego, inclusive, isso é bom, né? O João, o apóstolo, ele está relatando sobre os milagres de Jesus. Milagres esses que ainda não satisfaziam os judeus. Irmãos, sinal não salva ninguém, irmãos. Tem um monte de gente vendo sinais, gente ser curado, gente isso e aquilo, indo para o inferno. Se o sinal fizesse alguma coisa, aquele povo do deserto, irmãos, todo seria salvo. Eles viram o mar se abrindo, eles viram água sair da rocha, eles viram Deus mandar carne, eles viram, irmãos, a roupa não se gastar e o sapato também não, em 40 anos.
eles foram dirigidos pela coluna de fogo de noite, eles foram dirigidos pela nuvem durante o dia. Deus estava com eles, falou com eles, o monte fumegou, o monte tremeu, Deus desceu no Sinai. E aquele povo não creu. Então tem um monte de gente invocando sinais. A salvação não é pelo sinal, a salvação ocorre pela fé. Fé em Cristo Jesus. E apenas em Cristo Jesus. Por isso que a Reforma pregou muito solos Cristo, né? Só Cristo é o Salvador. Aqui, irmãos, era um cumprimento de Isaías 53. Lembra do Isaías quando ele fala assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? É a pergunta. Isaías disse isso de Jesus, porque viu antecipadamente a sua glória e falou dele, apesar de eles não terem dado caso, não ligaram para o que Jesus estava fazendo, contudo, era de Jesus que Isaías estava falando. E aí o texto vem aí, de Isaías 6:1, que é o texto em referência a João 12, o verso 41. É aquele texto de Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, eu vi Adonai. Eu vi Adonai, o Deus governador, o Deus que manda, o Deus que faz. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e um sublime trono. O que é que Deus está governando aí nesse texto? Ele está comissionando missionários. Jesus, ele é o Adonai da igreja. Ele que governa a igreja. Ele é o dono da igreja. Ele é quem tem a primazia na igreja. Ele é que dirige a igreja, que manda na igreja. Então, ele é o nosso Adonai. Lembra que Adonai é aquele que governa, é aquele que dirige a terra, as criaturas, os seres criados, é Adonai. Um outro nome que nós temos na palavra, ainda relativo a Adonai, às vezes não Kyrios, mas Theos. Diz assim o texto aí de Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então a ideia de dono, de proprietário exclusivo está nesse texto, apesar de não usar o termo Kyrios. Mas o sentido de Adonai continua em Cristo no Novo Testamento. Amém, irmãos? Eu sei que é muitas informações, muitas coisas, mas devagarzinho nós vamos compreendendo todas essas questões aí. Bem, no Novo Testamento, Deus também é o Deus Criador. Lá no Antigo Testamento, o Deus Criador é quem? É quem? E Elohim, não é? Não é o Deus Criador? Deus que criou o céu e a terra, criou o homem do pó da terra, e Elohim, 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 só tem Elohim. Agora, aqui, nós vamos ver um texto em que Elohim também está substituído por Theos. Esse verso aí de Marcos 13:19 diz: porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve, desde o princípio da criação. Que Deus, que Theos, é o mesmo nome usado na tradução grega de Gênesis 1:1, e Elohim no hebraico, e Theos em grego, a criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Então tudo que Theos criou, tudo que Elohim criou, tudo que Cristo criou, e nós sabemos que é Cristo que é o Criador. Hebreus diz que Ele é o Criador de todas as coisas. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Cristo é o Criador, Ele é Elohim do Antigo. Por último, há um outro título no Novo Testamento muito comum, que é o título Pai. Lá no grego é chamado Pater, Pai. E ouviram a voz do Senhor Deus. Gênesis 3:8. E ouviram a voz de Yahvé e Elohim. Yahvé, o nome de Deus próprio, e Elohim, Criador, que passeava pela viração do dia. Então Deus está se apresentando como Pai no jardim do Éden. Ele está se apresentando como aquele que cuida, não é assim?
aquele que tem filhos. Então Deus, na virada do dia, passava para ver como Adão e Eva estavam, conversava com eles, sabia das necessidades, trocava ideia, tinha um momento de culto, de adoração. É assim, Deus como Pai. Isso é repetido no Novo Testamento. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse, Jesus falando para o Pai, Pai, Pater, é chegada a hora, chegou o momento. Então, o Filho falando para o Pai. Qual foi a missão de Jesus como Filho de Deus? Viver a nossa vida de pecado, mas sem pecado, para que Ele pudesse vencer o nosso pecado na sua morte, para que Ele pudesse vencer as nossas mazelas, as nossas dificuldades, na cruz do Calvário, como Ele venceu. Então Deus aí é como nosso Pai, Pai que cuida dos seus filhos, Pai que cuida da geração que Ele formou na pessoa de Jesus Cristo. Para concluir, irmãos, ao Senhor nós devemos dar toda a glória. E toda a glória para todos sempre. Porque Ele é santo. Santo, santo é o Senhor. Quem não se lembra do hino do nosso inário, só um segundinho, tá, Ailton? Quem não se lembra do hino do nosso inário que nós cantamos, Santo, 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 Deus onipotente. Cedo de manhã buscarei o quê? Eu louvarei ao Senhor de manhã. Buscarei o teu louvor, cantarei as tuas bondades, as tuas misericórdias, porque Deus é glorioso, Deus é majestoso, e Yahvé é maravilhoso, é Kadash, é santo, que santifica também o seu povo.